10 fatos sobre Narmer, o primeiro faraó egípcio. As origens da civilização egípcias permanecem obscuras. Para a maioria dos primeiros reis, apenas seus nomes sobreviveram. O período dinástico inicial do Egito é, apesar de sua importância para o desenvolvimento da civilização egípcia, ainda pouco desconhecido. Apenas os nomes de alguns governantes obscuros sobreviveram. E o pouco que sabemos sobre eles devemos a fontes posteriores que podem não ser precisas. No entanto, um nome se destaca: Narmer. Fontes antigas concordam que ele foi o primeiro rei, aquele que unificou o Alto e o Baixo Egito em um reino. Aqui exploraremos o legado do primeiro faraó egípcio da história. O rei Narmer e o rei Menes são a mesma pessoa? O Egito Antigo era dividido em Baixo Egito e Alto Egito. Imagine um grande país dividido em duas partes, cada parte com diversos nomos. Cada nomo tinha seu governante e, certamente, tanto no Alto quanto no Baixo Egito, deve ter havido alguns reis. Quando a gente estuda a história do Egito Antigo, vemos que é famoso o rei que unificou o país, ou seja, que juntou todas as terras do Egito e se tornou o rei de todos os egípcios. Esse rei é conhecido como Narmer. Existe uma placa feita com uma rocha chamada xisto, que mostra o rei Narmer como o unificador do Egito. Ela é chamada Paleta de Narmer. De um lado, a placa mostra Narmer usando uma coroa do Alto Egito, coroa branca. Do outro lado, ele usa a coroa do Baixo Egito, uma coroa vermelha. Então se deduz que ele foi o primeiro faraó. Só podia ser chamado faraó o rei do Egito inteiro. Então, onde está o mistério? Acontece que um sacerdote egípcio chamado Maneton, que escreveu uma coleção de 3 livros sobre a história do Egito Antigo, fez também uma lista de faraós. Ele afirma que o primeiro faraó foi Menes. Então, como saber quem foi o rei com o direito de ser chamado faraó porque juntou todas as terras do Egito? Faraó era aquele que reinava sobre o Egito inteiro e único. Será que foi Narmer ou Menes? Será que Menes é o nome de Narmer em grego porque Maneton escreveu seus livros em grego? Será que Menes é uma mistura de diversos chefes de nomos ou de títulos? Será que Nar e Mer devem ser lidos ao contrário, ou seja, Mernar? Aqui estão 10 fatos que sabemos sobre Narmer, o primeiro faraó egípcio. Narmer foi provavelmente o primeiro faraó egípcio. A principal fonte da realeza egípcia primitiva é a chamada Pedra de Palermo, uma laje de granito preto gravada com os nomes dos reis do Egito até a Quinta Dinastia. Ele também contém registros ano a ano da altura da inundação anual do rio Nilo, detalhes dos festivais realizados naquele ano e outros eventos anuais importantes, como guerras e construções. Infelizmente, apenas alguns fragmentos sobreviveram e estão atualmente mantidos em Palermo, Itália, Cairo, Egito, Londres e Grã-Bretanha. Perdeu-se a parte da pedra onde está inscrito o nome do primeiro rei da primeira dinastia, assim como seu sucessor, embora seja geralmente aceito que o primeiro rei foi Narmer e o segundo foi Atotes. Entre os egiptólogos, há consenso de que Narmer foi o fundador da primeira dinastia, mas a discussão surge periodicamente porque, apesar de sua hipótese de ser mais provável, simplesmente não há evidências suficientes para afirmá-la, além de qualquer dúvida. Seu nome significa literalmente peixe cinzel. Os antigos egípcios tinham um sistema de escrita ideográfica, o que significa que as imagens podem ser lidas tanto como ideias quanto como fonemas. O nome de Narmer é composto por 2 ideogramas. O bagre, que se lê como Nar, e um cinzel, Mer. Um cinzel e um peixe-gato estão gravados na famosa paleta de Narmer.
ao lado da figura do rei, e é assim que podemos identificá-lo. Mas, no Egito, o nome e a pessoa era o mesmo. Então, em outras representações, como o selo cilíndrico de marfim encontrados em Abidos, podemos ver o rei Narmer na forma de um peixe-gato, lutando contra os inimigos do Egito. Nesta imagem vemos um peixe segurando uma lança, há um hieróglifo de um cinzel, permitindo a identificação do faraó egípcio. Seu corpo nunca foi encontrado. A localização do corpo de Narmer iludiu os arqueólogos por 2 séculos. Os primeiros faraós egípcios costumavam construir um tipo de túmulo chamado mastaba, uma estrutura de tijolos de barro com o nome da palavra árabe para banco. Todo rei durante o Império Antigo foi enterrado dentro de uma mastaba, até o final da terceira dinastia, quando começaram a construir pirâmides. Então foi teorizado que Narmer foi enterrado em uma das mastabas, nos campos de Mastaba em Saqqara. Mas como não há nenhum que tenha o nome de Narmer, isso nunca foi comprovado. Mais tarde, os egiptólogos descobriram um grande campo de túmulos reais pré-dinásticos e dinásticos em el-Kaabe, um local perto de Abidos. Foi o professor Werner Kaiser, do Instituto Arqueológico Alemão do Cairo, que em 1964 identificou o nome de Narmer em uma inscrição encontrada em el-Kaabe. No entanto, o local sofreu graves distúrbios e roubos de túmulos durante os últimos 5.000 anos, e artefatos com o nome de Narmer foram encontrados espalhados por todo o local, tornando impossível saber qual era a localização precisa do túmulo de Narmer. Até hoje, arqueólogos e egiptólogos discordam sobre se Narmer foi enterrado em Saqqara ou em el-Kaabe. E esta questão deve permanecer sem respostas enquanto o corpo do faraó egípcio estiver desaparecido. Os gregos o chamavam de Menés. Não é de forma alguma um fato comprovado que Menés e Narmer eram a mesma pessoa. Na verdade, a opinião acadêmica parece estar dividida sobre isso. A verdade é que quando o historiador grego Heródoto visitou o Egito por volta do ano 445 a.C., ele coletou os nomes dos reis desde o início, e o primeiro deles foi Menés. Não há menção de um Narmer na história de Heródoto, então é natural supor que Narmer era Menés e Menés eram a mesma pessoa. O problema é que Heródoto fez sua viagem ao Egito durante o período tárdio do Egito, ou seja, cerca de 2.500 anos depois de Narmer, Menés viveu. Além disso, os faraós egípcios assumiram muitos nomes durante sua vida. O grande egiptólogo William Matthew Flyder Petrie afirmou que Narmer e Menés eram apenas 2 nomes diferentes para a mesma pessoa. Narmer era seu nome de nascimento e Menés um título honorífico. Outro historiador antigo, Manetão, um sacerdote de língua grega que nasceu no Egito durante o domínio grego, escreveu a História do Egito no século III a.C. Ele afirmou que Menés era o nome do primeiro faraó egípcio, que supostamente fundou a primeira dinastia depois de unificar o Egito por volta do ano 3200 a.C. Manetão e Heródoto diferem na duração de seu reinado, na data e nos nomes de seus sucessores, mas concordam que ele foi o primeiro rei e como morreu. O primeiro faraó egípcio foi morto por um hipopótamo. Os hipopótamos eram e ainda são os mamíferos mais perigosos do mundo. Os reis egípcios geralmente se retratavam lutando contra essas feras magníficas, a fim de provar o seu valor. Embora os faraós posteriores não se envolvessem em caças desse tipo, é mais provável que os primeiros reis precisassem de fato fazer uma caçada real para provar a seus súditos que eram dignos de seu apoio e impostos.
É por isso que o relato de Manetão sobre o reinado de Menés termina com a afirmação: ele foi levado por um hipopótamo e pereceu. Ser morto por uma besta digna não é vergonha para um faraó egípcio. No entanto, os egípcios nunca falaram, muito menos escreveram, sobre os objetivos de seus líderes. Portanto, foi apenas durante o período helenístico que um sacerdote grego pôde escrevê-lo. É assim que sabemos da morte de Narmer. Ele impôs a moda do faraó. Faraós egípcios aparecem em representações com vários atributos definidores. O ureu, uma cobra dourada que eles usavam como tiara, foi uma adição posterior. A coroa vermelha do Baixo Egito e a coroa branca do Alto Egito já eram usadas pelos reis pré-dinásticos do Egito. Mas o primeiro a ser retratado com ambas as coroas simbolizando a união do Baixo e Alto Egito e o resto desses atributos reais definidores foi Narmer. Na famosa paleta de Narmer, ele é visto usando o falso rabo de touro, mais tarde de cachorro, que simbolizava a força necessária para governar o país do Nilo. Ele também usa o shendite, uma espécie de kilt, uma tanga típica da classe dominante. Foi a primeira vez que um governante se retratou usando a barba real, que todo faraó egípcio usava, incluindo a infame barba de Tutankhamon. Por fim, deve-se notar que ele é visto seguido por um oficial que tem a tarefa mais importante de carregar as sandálias do faraó. As sandálias do faraó egípcio eram a única peça de roupa que os separava da terra do Egito e simbolizavam corretamente a união entre o céu, o mundo divino, e a terra, o mundo humano. As sandálias de Tutankhamon estavam inscritas com imagens de seus inimigos, o que significava que a cada passo ele estava esmagando os inimigos do Egito. Mas foi Narmer quem começou a moda dos faraós egípcios usando um tipo especial de sandálias mágicas. Narmer era um guerreiro. Relatos sobreviventes, incluindo os de Heródoto e Manetão, retratam Narmer como um chefe militar experiente. Os reinos do Baixo e Alto Egito lutavam há séculos antes de Narmer conseguir subjugar o Norte Baixo Egito e impor seu domínio sobre todo o Vale do Nilo. Artefatos como a paleta de Narmer, a massa de Narmer, que é uma arma em si, e uma série de inscrições, selos e tábuas de marfim mostram-nos matando inimigos sem piedade. A paleta de Narmer mostra-o carregando o inimigo pelos cabelos, empunhando uma massa na outra mão, prestes a desferir um golpe final. Na outra face da paleta, 2 fileiras de prisioneiros foram decapitados e o rei Narmer caminha em direção a eles como parte de uma procissão de vitória. Já falamos sobre como ele matou inimigos na forma de um peixe e, segundo Manetão, ele liderou o exército através da fronteira e conquistou grande glória. Os egiptólogos agora pensam que isso significa que ele chegou à Palestina, já que vários sereques com o nome de Narmer foram encontrados no sul de Israel. Ele também foi um fundador. De acordo com Manetão, novamente Narmer fundou muitas cidades que mais tarde viriam a ser grandes cidades egípcias, como Mênfis, a primeira capital do reino unificado. Ele provavelmente fundou a cidade de Hieracómpolis, chamada Nequém, na antiguidade egípcia, onde instituiu o culto de Horus, o primeiro culto religioso em todo o estado. A fundação de cidades era uma parte crucial de ser um faraó egípcio, e muitos dos primeiros reis foram mostrados empunhando orgulhosamente o arado, um símbolo para a fundação da cidade. Ritualmente, o rei marcava o local onde um assentamento deveria ser feito, traçando um sulco na terra perto do rio Nilo. Então, os construtores começariam a estabelecer as fundações de edifícios oficiais, como templos e palácios reais. Também foi construído um celeiro. Ele unificou o país.
A paleta de Narmer mostra, em sua parte traseira, uma cena estranha envolvendo dois quadrúpedes de pescoço comprido. Estes são chamados de serpopardos pelos egiptólogos porque são um híbrido entre uma serpente e um leopardo. Neste caso, dois oficiais reais puxam cordas presas aos pescoços dos serpopardos, que se entrelaçam. Esta cena é geralmente interpretada como uma metáfora para a unificação do Baixo e Alto Egito, o feito pelo qual Narmer é mais famoso. O reino do Egito permaneceria unificado por milênios, com 3 períodos intermediários de realeza contestada. Não apenas teve vida longa, mas também foi o primeiro estado da África e um dos primeiros estados territoriais da história da humanidade. Narmer foi o faraó egípcio responsável por este evento crucial na história mundial. Narmer foi bem visto pelos faraós egípcios posteriores. A paleta de Narmer, sobre o qual falamos extensivamente, foi encontrada entre outros objetos importantes no chamado depósito principal do Templo de Horus em Nequem. Seus descobridores foram James Kibble e Frederick Green, 2 dos mais importantes exploradores do Egito no início do século XX. Eles publicaram seus resultados em 1900, mas embora fossem discípulos de Flinders Petrie, seus registros da escavação não eram muito precisos. Assim, nunca saberemos o local exato onde a paleta foi encontrada. Isso é importante para datar o templo, que de qualquer forma foi construído séculos depois de Narmer ter vivido. A prática de enterrar objetos votivos e rituais nas fundações dos templos foi amplamente aceita ao longo da história egípcia, e os artefatos enterrados geralmente eram objetos importantes que pertenciam aos faraós egípcios anteriores, que eram bem vistos. Nesse caso, os fundadores do Templo de Horus acreditavam que Narmer era o faraó egípcio mais importante, cuja imagem protegeria o templo e seus visitantes por séculos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre Narmer? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.